Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, manauara, 75 anos, professor. Obrigado pela sua presença e, invariavelmente, a todos os entrevistados, eu não deixo de perguntar sobre as primeiras lembranças de infância, onde morava em Manaus, as brincadeiras, o que fazia, primeira professora lá no ensino primário. Fique livre aí para descrever as suas primeiras lembranças, ou as lembranças que ainda ficaram, né, mais fortes na sua memória. Um prazer imenso estar aqui com você. E, como eu dizia há pouco, numa conversa inicial, nós precisamos realmente resgatar a memória, né? A nossa memória ela é muito frágil, né? Ela vai deixando passar muita coisa e depois, quando a gente quer, não consegue mais. Mas olha, eu nasci em Manaus em 1936 e aqui vivi a maior parte do meu tempo. Tive alguns momentos fora que eu posso depois relacionar, mas a minha vida se deu toda em Manaus, né? E grande parte da minha infância e a minha adolescência, o início da minha juventude, se deu ali na Costa Azevedo, quase esquina com a Praça de São Sebastião. Aquele prédio onde está o African House, aquela lanchonete que tem ali, era um quintal da minha casa, né? Era ali exatamente naquela esquina. E ali, a Praça de São Sebastião, com aquele tijolinho lisinho, era o nosso playground, né? Ali nós andávamos de patins, de patinete, jogávamos futebol, andávamos de bicicleta, tínhamos as brincadeiras de barra-bandeira, manja, esses negócios todos. Então, minha infância, o grosso da minha infância foi ali, desde os 4 anos de idade. Quando minha mãe se mudou, eu estava viajando, mas eu já estava com 19 anos, né? Então, a grande fase foi essa. Sua família é originária de onde, professor? Olha, tanto meu pai e minha mãe nasceram aqui no Amazonas, né? Meu pai é o último filho de uma família de portugueses. Os irmãos dos meus tios nasceram em Portugal, mas meu pai nasceu no Brasil, né? Minha avó teve o meu pai já aqui no Brasil. Só que meu pai, criança ainda, voltou para Portugal. Por falta de condições do meu avô, ele foi viver com um tio em Portugal. E lá ele ficou até os 19 anos, né? Minha mãe nasceu e foi criada no Paraná da Elva, de pais nordestinos, né? E depois veio para Manaus, com 9, 10 anos de idade. Então, eles viveram também aqui em Manaus, né, a maior parte do seu tempo. Primeira escola? Primeira escola, na realidade, foi o Colégio São Geraldo, da professora Diana Pinheiro. Eu tive uns meses num maternal, num jardim da infância do estado, mas foi tão pouco tempo que eu não lembro mesmo. Agora, minha primeira escola foi o São Geraldo. Ficava ali na 24 de maio, quase esquina com a Costa Azevedo. Era da professora Diana Pinheiro, pai do padre Nonato Pinheiro, do promotor, né? E de outras figuras da nossa cidade. Mas quase na mesma sua rua tinha o Marechal Hermes ali, né? Marechal Hermes na esquina. Na outra, já com o Eduardo Ribeiro. Não, o Marechal Hermes foi onde eu estudei o início, né? Já no Eduardo Ribeiro, né? Que hoje não existe mais o prédio. A praça, o entorno da praça, como é que era? O teatro estava preservado na sua época de infância? Porque teve algum tempo na época da guerra que ele ficou meio abandonado, teve problemas. Não digo que estivesse abandonado, ele era pouco usado, né? Eu me lembro, na minha adolescência, que o teatro abria para fazer as formaturas do Instituto de Educação. Quer dizer, espetáculo era muito pouco, mas ele sempre foi uma referência para todos nós, né? Quem morava ali tinha o teatro como uma coisa que fazia parte da sua vida, da sua história, né?
Interesse por literatura, leitura, jornais da época, o que lhe agrada desse momento? O que lhe lembra? Olha, eu na minha infância, pouca coisa, a literatura, quem me abriu o gosto foi minha mãe, que não tinha, só tinha um curso primário, né, que chamava na época, mas ela lia histórias para a gente, né, e isso me agradava muito. Eu entrei muito cedo no seminário São José, aos 11 anos de idade, e aí sim, aí eu tive um contato mais permanente, mais direto, digamos assim, com a literatura. Agora, o que marcou minha história de vida foram dois momentos muito importantes. Um de Belém, quando eu fui fazer o seminário maior, a filosofia, e lá entrei em contato com uma literatura progressista que nós não conhecíamos aqui, de um modo geral. E depois, logo, alguns anos depois, a fundação do Clube da Madrugada, né? Eu acompanhei desde o início. Né? Como participante ou como observador? Como observador. Eu ficava ali no meio deles e tal, mas não fazia parte do grupo, porque eu ainda era jovem, não tinha escrito nada, mas fazia parte do grupo, frequentava a praça da polícia, onde o Clube da Madrugada se e foram eles que me influenciaram, né? Carlos Farias, Sebastião Noronha, os grandes fundadores do Clube da Madrugada na época, né? Rádio. Lembra de algum programa que gostava de ouvir? O rádio era a nossa fonte de informação, né? Na época não havia televisão, nós tínhamos o rádio ou o jornal. O rádio era a Rádio Baré, que era a rádio que existia na cidade. Depois foi criada a Rádio Difusora, né? Eu me lembro muito das crônicas da difusora do Josué Cláudio de Souza, né? Aquela voz, né? Grossa, forte, grave, né? Marcava muito. Agora, programas assim, os programas de humor, que geralmente retransmitidos da Rádio Nacional, né? Ou da Rádio Tupi, né? E eram os programas que a gente ouvia rádio, na realidade. Comícios, lembra dos comícios de campanha eleitoral? Me lembro, alguma mas musiquinha, isso já... alguma coisa que marcou? Me lembro já numa fase mais avançada, eu já adolescente, já jovem, quando começaram os comícios, né? Com a oposição aos coronéis antigos, né? Os políticos antigos. Né? E depois foi final do Estado Novo, pós-guerra. Exatamente, o fim da guerra, o final do Estado Novo. E aí surgiu o famoso PTB com Plínio Coelho e outras pessoas que fizeram parte do grupo, né? E que fizeram uma grande oposição aos partidos da época, PSD, UDN, etc. E os comícios eram também um outro motivo de a gente sair de casa para ver as coisas, né? Algum fato engraçado, alguma lembrança engraçada ou não? Olha, realmente... Alguma frase que marcou? Existiram sim. Existiram sim, mas eu não lembraria todos os detalhes, né? Visto como criança. Mas eu me lembro de uma época... do Plínio Coelho iniciando um comício exaltado, né, da oposição contra a situação, em que ele começava falando dos gansos do Capitólio. Por isso o apelido depois, né? Exatamente. E eu não entendi o que era esse negócio. Mais tarde é que eu vim conhecer a história e saber quem eram os gansos do Capitólio. Então diga quem é, que a maioria dos nossos telespectadores não sabe. Que em Roma era uma cidade ainda não muito desenvolvida, e os gauleses chegaram em torno de Roma para assediar a cidade, para atacar a cidade. E os soldados dormiam, né? E foram acordados com barulho que tinha os gansos, né? No Capitólio, que eram sagrados e que eram mantidos no Capitólio. E ao grasnar, os gansos acordaram os soldados que correram para a defesa. Então, o Plínio usou essa imagem como a imagem dele e dos seus colegas, né? Chamando a atenção da população para o perigo que era que a cidade corria, que o Estado corria, com os opositores, evidentemente. Como é que era o ensino em Manaus no pós-guerra? Pelas dificuldades que Manaus passou, Manaus teve problema de abastecimento de alimentação, Manaus passou muitos anos com problema de fornecimento de energia.
E como é que era o ensino, a formação educacional do Amazonas? As escolas mais importantes, como Dom Bosco, IEA, o próprio Seminário São José, que teve um papel importante no Estado, com certeza. O que o senhor lembra da educação? O que se tinha de positivo naquele momento lá? O grande número de escolas eram escolas chamadas escolas primárias, né? Senão, todas as escolas estaduais, desculpe interromper, homenageiam essas professoras. Exatamente. Elas eram as formadoras, as grandes formadoras da maior parte da população. No chamado ensino secundário, que hoje corresponde ao fim do ensino fundamental e o ensino médio, havia apenas 3 escolas públicas. O Colégio Estadual, né, o Instituto de Educação e o Colégio Solon de Lucena. Eram as únicas escolas públicas acima, a partir do ginásio, né? A grande escola particular era o Colégio Dom Bosco. Inclusive, era um caso atípico. O Dom Bosco tinha mais estudantes do que o Colégio Estadual do Instituto de Educação, num certo momento. O Dom Bosco chegou até 1.800 alunos, né? Aí foi quando o Colégio Estadual de Educação começaram a se desenvolver mais e tal. E eles eram, os professores desses colégios, eram professores na elite cultural e intelectual da cidade. Como a frequência à escola era feita por uma classe privilegiada, quer dizer, eram estudantes que tinham em casa um padrão de vida diferente, o resultado deste ensino era muito bom, né? Ele começa a mudar com a universalização do ensino, que é um negócio estranho. Aparentemente uma contradição. Aparentemente uma contradição, mas ela é necessária e é uma fase necessária. Quer dizer, você levou para dentro da escola a criança despreparada, porque não tinha ambiente em casa, não tinha alimentação, não tinha nada, né? E, evidentemente, essas crianças tiveram dificuldade. Por isso é que nós precisamos hoje trabalhar melhor a escola, para preparar a própria escola, o professor, para lidar com as pessoas carentes. Porque o crescimento populacional da classe própria ainda é muito grande e toda ela ainda é carente, né? Então, a criação, por exemplo, das escolas de tempo integral, que estão aparecendo agora, eu acho isso uma iniciativa fantástica. Professor, seminário, vou falar um pouco lá do seminário. Quantos anos o senhor passou no Seminário São José? Em Manaus, 5 anos e 1 em Belém. O que lembra? Qual era o padre que coordenava o seminário naquele momento? Você lembra? Lembro, eu vi com eles bastante tempo. O padre, o reitor do seminário, o padre Hermano Schilp, era um alemão muito duro, muito rígido. Outro alemão que era o nosso orientador, padre Bartolomeu, né? Era um gordo, imenso, um bonachão, mas tinha hora que ele se exaltava e tal. E os italianos, né? Marconi e outros padres italianos. Onde funcionava o prédio? Olha, quando eu entrei já funcionava no prédio onde hoje está a Uninorte, ali na Foi o CHL por muitos anos? Foi o CHL durante muitos anos. Foi ali que eu já entrei ali. Estava construído só o primeiro bloco, que são 2 L's, né? Depois reunidos numa entrada. O primeiro bloco estava feito, quando eu entrei foi construído o segundo bloco. Agora, o ensino excelente, não pela qualidade dos professores, né? não estou menosprezando. É que eles faziam aquilo como uma tarefa, não é? Mas apesar disso, da dificuldade que eles mesmos sentiam, o ambiente de estudo era muito forte. E quem estudou lá tem uma formação meio inabalável, né? Meio sólida, bastante sólida. Quantos alunos em média na sua época? 40 alunos, não mais do que isso. Internado não? Internados, todos internados. Os 4 nas 6 séries que constituem o ensino chamado o seminário menor. O que dava, por exemplo, nas primeiras séries um grupo de 15, 16 alunos e nas outras séries isso ia diminuindo até chegar na última, que eram só 5 alunos. Matéria mais difícil para você? Latim, evidentemente. A mais complicada, a mais difícil.
Agora, nós tínhamos aulas diárias de latim, de horas de latim durante todo o curso, né? Assim mesmo a gente não aprendeu bem, né? Perfeito. Daqui a pouco voltamos com o professor Carlos Eduardo, 75 anos, manauara e professor. De volta com o professor Carlos Eduardo. Professor, o senhor completa o ensino no Seminário de São José, vai a Belém para completar quantos anos fica em Belém? Só um ano. Veja, na época o estudo de seminário era feito em 12 anos. 6 no seminário menor e 6 no seminário maior. O seminário maior era o estudo de 2 anos de filosofia e 4 de teologia. Então eu iniciei o seminário maior em Belém. Eu aqui só fiz 5 anos porque, por falta de aluno, nós fomos obrigados a acelerar o processo. Então, eu tive que pular uma série, né? Eu saí da 4ª série para a 6ª. Aí fui para Belém. Em Belém, iniciei a filosofia. No retorno a Manaus, Dom Alberto Ramos resolveu criar o seminário maior aqui, né? Já tinha professores formados, padres formados, né? O Ruas, o Manuel Bessa, outros formados. Então ele resolveu criar o seminário maior aqui. E nós retornamos, né? Foi na época que eu deixei o seminário, mas ele me concedeu mais um ano para que eu concluísse a filosofia, para que eu pudesse ir para a universidade. Senão não teria que fazer todo o ensino médio. E por que ir para Fortaleza? Qual foi a opção? Falta de opção em Manaus, só tinha um curso de direito. Só tinha um curso de direito. E eu queria me dedicar à área da educação e aqui não havia ensino superior. Era o único curso superior existente, era o curso de direito. Aí, em contato com o Origens, que tinha estudado em Fortaleza e tal, me deu umas dicas e eu fui para Fortaleza estudar. Então essa sua relação com o professor Orígenes, ela remonta a muitos anos, né? Fomos colegas no seminário. Ele estava no 6º ano saindo quando eu entrei no 1º ano, né? E nos conhecemos a partir dali. Me fale da sua relação com ele no Colégio Cristo, porque muitas pessoas lembram do senhor como professor do Cristo na Joaquim Nabuco. Pois é, quando ele resolveu voltou de Fortaleza, inclusive nós viajamos viajamos juntos no navio do Lloyd Nacional, de Belém para Manaus, né? O Flaviano Guimarães, o Tiago Braz, que foi diretor da Rio Mar, eu, Orine e a Berenice, né? Eles recém-casados. E ele falando da ideia dele de criar uma escola, um colégio. Quando eu saí do seminário, eu procurei, né? E a partir daí nós trabalhamos juntos. Trabalhei, acho que toda a vida lá. Mesmo quando eu passei para a universidade, mas eu sempre dava a minha colaboração. Então, de 1954, fim do ano, 55, até 1987, eu trabalhei dentro do Cristo, dividindo o meu tempo entre a faculdade e o Cristo. Depois, a partir de 87, não. Eu passei a ter dedicação exclusiva na Universidade Federal. E foi um trabalho de parceria, né? Trabalho de parceria dentro do ideal de educação moderna, de educação avançada, de educação diferente do tradicional. E isso acho que foi a minha formação pedagógica maior. Qual outra escola que tentava fazer isso naquele período, década de 60, 70 e 80? Tinha alguma outra escola, não concorrendo com Cristo, não com esse objetivo, mas que tinha esse sentimento, esse objetivo? Em geral, as escolas tinham um comportamento tradicional, né? Tanto que o Cristos, quando começou a uma liberação do uso de uniformes, uso de canto, saídas com o pessoal fazendo alguma atividade, chocou um pouco a sociedade, né? Ele não estava acostumado a isso, o aluno tinha que ficar dentro da escola, fazendo as coisas dentro da escola. Então não havia assim... Claro que havia pessoas, né? Havia professores no colégio estadual, havia professores
no Instituto de Educação, com uma visão bastante moderna, bastante avançada de educação. E os colégios particulares, como a Doroteia, Auxiliadora, Santa Terezinha e Dom Bosco, né, eram colégios de boa qualidade. Agora, com uma proposta de renovação educacional, acho que não existia, não. E como é que era essa Manaus de final de 50, da década de 50? Como é que lembra, o que lhe marca aí, já exercendo a atividade profissional como professor? Quais são as suas recordações desse período? Olha, a primeira é um momento de bastante decepção, quando a gente começa a ter consciência do que é e a sociedade em que está inserido, é a percepção de que nós vivíamos numa sociedade decadente, né? Talvez o espírito não, mas as condições materiais da vida em Manaus eram péssimas. Para se ter uma geladeira em casa, você tinha uma geladeira que funcionava a querosene, né? A iluminação só candeeiro, né? Não havia luz elétrica para a cidade, né? Havia um famoso cabo C, que não sei se você chegou a ouvir falar. Já ouvi. Que funcionava para hospital, para repartições públicas, e que não chegava à casa da gente. Então, a luz da minha casa era de candeeiro, né? E a geladeira de lá de casa funcionava a querosene, né? E era, portanto, um ambiente assim, tristonho, né? Meio decaído, sei lá. E o que alegrava a vida das pessoas? O relacionamento, o bate-papo? Relacionamento, a brincadeira. Eu me lembro das brincadeiras de rua, quer dizer, se fazia São João na rua, né, ainda, fazia fogueira na rua, coisa que é impossível hoje. E a brincadeira do boi. Eu conheci boi nessa época, né, de criança, né? Perto de casa, na esquina... Na General Osório teve festival folclórico já nesse período, depois, na década de 50. Na década de 50, exatamente. Exatamente. E era o que se fazia. Cinema, né? Eu me lembro que eu e minha irmã, nós vendíamos garrafa na fábrica Baré, que ficava ali atrás da Santa Casa, onde tem não sei qual é o que é que está funcionando lá. Era a fábrica Baré, né? E a gente pegava garrafa de cerveja, de cachaça, tudo era um padrão só. E as fábricas de Guaraná, por falta de material, eles compravam. A gente como vendia lá? Vendia essas garrafas, né, para o Guaraná Baré, para poder ir ao cinema. Íamos aos matinais no Guarani, né? A gente tinha pé ali perto, uns 5 quarteirões, 6 quarteirões, da Costa Azevedo até o Guarani, né, onde está o Itaú hoje. Regime militar 1964. Uma série de acordos, tipo MEC-USAID, uma série de outros procedimentos de padronização e de alteração do ensino. Qual é o impacto desse novo modelo educacional que se implanta com os militares e qual é o efeito que tem prático para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas? Olha, na minha vida, o primeiro momento foi traumatizante, né? Foi traumatizante. Porque eu fiquei com a sensação, quando a coisa estourou, que a repressão ficou violenta demais, eu tomei consciência de um negócio que eu não imaginava, assim, que eu era traidor da pátria, né? Por exemplo, eu não conseguia entender como é que eu era traidor, né? Mas o senhor foi de esquerda? O senhor optou por algum partido? Eu trabalhei com a Ação Popular. Perfeito. Né? Que era uma linha da igreja. Da igreja. E como eu era da Ação Católica, da Juventude Universitária Católica, ela desenvolveu a Ação Popular. O Serra, se eu não me engano, foi, Sérgio Mota, ex-ministro, que morreu. Aquele pessoal todo era da AP. Da AP, é. E eu cheguei a ser coordenador da AP aqui. Quem era da AP aqui? O senhor lembra quem era? Lembro. Mais 2 ou 3 conhecidos? Lembro, Jefferson Pérez, Ruas, Onias. O Aurinho chegou a ser da AP, depois ele não gostava muito daquele negócio, se afastou. Mas aconteceu alguma repressão sistemática a vocês? Aconteceu. Me descreva. Inclusive o Cristos, uma tarde eu ia a pé para casa, eu saía do Cristos ali na Joaquim Nabuco
ia a pé até a Miranda Leão, onde eu morava. E quando eu chego na esquina, passo em velocidade três jipes do Exército, né? E pararam em frente ao Cristo. Eu retornei para ver o que era, o que estava acontecendo. Eles foram fazer uma devassa, né? Pegaram tudo quanto foi livro da biblioteca, né? E jogaram dentro do jipe e levaram, né? E fizeram mexer em armário, pediram para abrir as gavetas dos fichários, etc. E tal. Os livros que eles levaram, aqueles livros distribuídos pelo Zaide, porque eles um tinha capa vermelha, o outro falava sobre a questão social, o operariado, não sei o que lá. Quer dizer, o que ele lia lá que tivesse relação com um pretenso comunismo era jogado dentro do egípcio, né? O Ruas foi preso, né, que era o nosso guru, digamos assim. E na faculdade eu fui muito perseguido. Começava o curso de letras e os alunos resolveram fazer um jornalzinho e eles me pediam ajuda. Eu fazia revisão para eles, correção dos textos e tal. E toda semana, toda vez que saía um número, eu era chamado para depor, porque eu não tenho nada. Isso é uma atividade dos alunos. Eu oriento e tal, mas não tinha jeito, eu era chamado para prestar contas por causa do jornal, das ideias, etc. Mas e o modelo implantado pelo regime militar? O que alterou na educação do Estado? Do Estado, muito pouco. Deve ter aspectos positivos também, não são só negativos. No Estado, muito pouco, porque nós demoramos a mudar a estrutura do ensino no Estado. O que houve uma mudança bastante grande foi na área do ensino superior, né? No Estado, a criação da universidade, né? A criação da Universidade Federal, que mudava aquela penúria em que nós vivíamos de formação superior. Agora, foi na época dos governos militares que se criaram os campi universitários, né? Que na época foram combatidos como se fosse uma forma de aliciar os alunos, de confiná-los num determinado lugar. Isolá-los das manifestações públicas no centro das cidades urbanas. Dos centros urbanos e tal. O sistema de crédito que desintegrava as turmas, os grupos, etc. Mas, na realidade, eles fizeram um grande investimento financeiro, né? Que foi positivo, né? Foi positivo. Então, há um lado bom e um lado ruim. Primeira turma de letras, o senhor consegue lembrar? Iniciou em 1964, por aí, né? Eram alunos da primeira turma. Francisca Cavalcante, Renan Freitas Pinto. Eram em torno de 6 a 8 estudantes, né? Primeira turma. E quando é que o curso de letras se consolida no Amazonas? Em que ano que você pode dizer que o curso deu certo, a estrutura? Com a primeira turma que foi para o ICHL no antigo seminário. Já foi uma turma com 70 alunos, né? As turmas eram pequenas, turmas de 12, 13 alunos, que terminavam se esfacelando, ficando um grupo de 2, 3, quer dizer, não havia uma consistência. A primeira turma grande, eram 72 alunos, foi a primeira turma que funcionou no ICHL, ali onde era o seminário. Quais foram as suas primeiras funções burocráticas, vamos assim chamar, ou acadêmicas, dentro da universidade? Olha, eu fui coordenação de curso? Coordenação de curso. Eu fui coordenador do curso de pedagogia durante um tempo, mas a coordenação dessa época não tinha um caráter administrativo. Era mais pedagógico. Era mais pedagógico, mais de juntar as pessoas e tal, discutir algumas coisas. Não tinha nem função na realidade, né? Era apenas uma tarefa, uma atribuição, né? Oficialmente, eu fui coordenador do curso de letras, já dentro do sistema administrativo, na década de 80, e fui pró-reitor de graduação da Universidade Federal, de 89 a 93. Sem desmerecer ninguém. Bons alunos, que deu prazer, ou dá prazer ainda, de dizer, pô,
Que maravilha conseguir ajudar na formação deste. Pessoas que estão na atividade literária, acadêmica, que foram seus alunos. Olha, o senhor olha e diz, pô, fico feliz de ver. Valmir Albuquerque, que foi reitor da universidade. Ele foi meu aluno. Foi meu professor também. Foi meu aluno no exame de admissão. Fui professor de português dele durante as 4 séries do ginásio, né? E nós, por conta disso, nós fortalecemos uma amizade muito grande. Ele vai para o lado dele, eu vou para o meu, então de vez em quando a gente se encontra. É um cara brilhante. Nonato, que foi professor da FES, Raimundo Nonato. Renan Freitas Pinto, foi meu aluno no curso de letras, Francisca Cavalcante, Rita Raical, brilhante também. Antônio Paulo Graça, fantástico, foi meu aluno de letras. Eu vou cometer injustiça. Não, normal, mas eu tenho uma série de pessoas assim que deram prazer. Dilma Montezuma, a primeira prova da Dilma Montezuma que eu li, era minha aluna no primeiro ano do curso de pedagogia. Eu dava História da Educação, segundo ano do curso de pedagogia. Eu dava História da Educação. Primeira prova que eu li da Dilma, eu fiquei assim, boca aberta, como é que uma menina escrevia um negócio daquele. Fantástico. É fantástico. Professor, quando é que o senhor passa para outras atividades? Por exemplo, o UEA, qual é a sua relação com o UEA? Olha, eu estava aposentado da Universidade Federal, me aposentei em 93, e eu te confesso que eu passei 2 anos na ociosidade, quer dizer, lendo, fazendo meu ócio de leitura, né? Mas eu cansei. Eu cansei não é de ler, né? Eu cansei de amanhecer e pensar o que é que eu vou fazer hoje. Isso incomodava e muito, né? Incomodava muito. Aí eu fui procurar o que fazer. Aí eu dava um cursinho aqui, dei cursos no Tribunal Regional do Trabalho, dei cursos em vários lugares, com esses cursinhos de redação, de não sei o que lá e tal, dentro dessa área. E um belo dia, por volta do ano 2000, 1999, ano 2000, eu recebo o telefonema da coordenadora, da chefe de departamento do curso de letras da Federal. Disse, professor, eu queria falar com o senhor podia vir aqui à universidade para a gente bater um papo e tal. Aí eu disse, tá bom, fui lá conversar com ela. Eu disse, olha, professor, é o seguinte, nós estamos com dificuldade de manter professores na universidade. O meu departamento, que quando eu saí tinham 28 professores, estava com menos de 20, né? E uma parte deles fora fazendo mestrado, doutorado e tal. E quem estava lá estava se desdobrando, né, para ocupar as turmas. E nós temos 2 turmas aqui que não tem jeito, nós vamos começar sem professor. Aí nós podemos fazer um concurso para professor substituto. E eu queria saber se o senhor não se sentiria melindrado de cobrar. Não, eu teria o maior prazer. Fiz, aí fui classificado e aí fui dar aula. Estava dando aula na universidade, no PEFD, que era um programa de formação de professores no interior, principalmente, quando o Lourenço me chamou. Eu tinha lido pelos jornais que ia ser criada uma universidade do Estado. E ele me perguntou se eu queria fazer parte da equipe. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Ele disse, não, eu vou lhe dar aqui um projeto para você ler. Realmente ele não me explicou o que é que eu ia fazer. E me deu o projeto do curso de Direito, né? Já estava pronto. Eu levei para a lei, então voltei e disse, olha, tá tudo ok, está dentro do que a lei exige e tal. E ele disse, você não quer trabalhar conosco? Eu digo, posso, o que é que você quer que eu faça? Não, você vai ser nomeado, nós não temos cargo, a universidade só existe no papel. Então você pode ser nomeado assessor. Nós pagamos para assessor R$300. Mas tem tem um termo lá, que eu não sei qual é que eles davam, de prolabora, não sei o quê, de 2.700, na realidade eram R$3.000, né? Isso não tem problema.
E eu fui para lá, Salazar e outras pessoas. Chegou Cirino, Ademar e tal. Aí nós fomos fazendo a lista das providências a serem tomadas. Então, a minha ligação é desde o começo. Ok. Daqui a pouco voltamos para o último bloco com o professor Carlos Eduardo. De volta com o professor Carlos Eduardo. Professor, já estamos avançando já aqui nessa década mais recente, o EA, mas eu sou forçado a voltar no tempo pela minha paixão pessoal por política, né? Manaus passa aí, o estado do Amazonas, um rompimento muito forte, que é ali 54, a eleição do Plínio, aquele momento. E o senhor tem essa vinculação com a AP até a década de 60, mas aprende e se vincula com a política desde a atividade do seminário, a percepção social. E o que é 54 na sua vida ali? O senhor novo, garoto ali, como é que é essa fase para a cidade? O que foi isto para a cidade? Para mim foi um divisor de águas, né? Eu falava, quando você me perguntou a respeito de Manaus, da época, como é que eu via, né? Uma cidade decadente. E o que aconteceu em 1954 deu um ânimo diferente à cidade, porque ela rompeu com o passado. O passado era um passado conservador, um passado sem perspectiva, as obras públicas decadentes, em ruínas, a falta de energia elétrica, atraso no pagamento do funcionalismo público, que chegou a passar 8 meses sem receber. E, de um momento para o outro, houve um surto de esperança, né? A campanha do Plínio foi mais ou menos isso, né? Um surto de esperança. A movimentação popular foi muito forte. E a eleição dele rompeu, na realidade, criou uma nova perspectiva. Não creio que o Plínio tenha feito tenha dado uma solução para o problema, mas ele representou o início de uma mudança. E isso começou com coisas boas e coisas ruins. Ele fez umas coisas fantásticas, quer dizer, começou a recuperar os prédios, colocar em dia o pagamento do funcionalismo, abrir ruas na cidade. Criou várias estatais, né? E aí vem um lado que eu acho que foi terrível, porque criou estatais que a maioria não saiu nem do papel, né? Então, mas era uma esperança, quer dizer, dava Amazon, tudo era Amazon, né? Eu não lembro do nome de todas, né? Eu sei que era um transporte, era, sei lá, abastecimento, uma série de coisas. Mas bem, isso mudou. Tanto é que se passou a respirar coisas novas em Manaus. O Clube da Madrugada se cria exatamente no ano, em 1954. Né? Que era uma renovação na área literária. Na época, o Clube da Madrugada nascia como antagônico à Academia Amazonense de Letras. Quer dizer, é claro que isso foi um momento na história que passa, mesmo porque os membros do Clube da Madrugada hoje estão na academia. Né? Daqui a pouco tem outro movimento contra a atual academia, né? Exatamente. Pois bem, e foi no ano que o Origem fez o lançamento da ideia do Christus. Foi em outubro de 54 e começou a funcionar em 55. Então, esses 3 momentos, para mim, foram marcantes na minha vida. E tem a relação da mudança do Brasil com a eleição do Juscelino, né? Do Juscelino. Que mexe com o universo do imaginário do povo brasileiro. Exatamente. Não é um ato isolado daqui, né? Faz parte de um conjunto, inclusive, do desenvolvimentismo do Juscelino, né? Da criação da indústria nacional, etc. E essa transferência de poder para a figura do mestrinho, o que o senhor lembra do mestrinho, que também tinha o título... Professor. Professor Gilberto. Ele era conhecido como professor. Na realidade, a população, de um modo geral, não queria o retorno da classe política mais antiga, que continuou, evidentemente, já na oposição, né, combatendo e tal, mas sem forças para...
E o Gilberto apareceu como aquela questão da hereditariedade, sei lá, de você criar uma dinastia, né? E foi, de fato, aconteceu, né? Numa certa Da qual forma. nós vivemos praticamente até hoje. Até hoje, exatamente. Né? Então era o sucessor do Plínio, e aí ficou aquela dobradinha, vai um, depois vem o outro e tal. E o povo, o Gilberto era muito benquisto, né? Ele tinha uma veia populista muito forte, né? Ele fazia campanhas que chamavam a atenção do povo, né? Como, por exemplo, a campanha do material escolar, brinquedo para as crianças, essas coisas que, sei lá, cativam o público, né? E eu tenho a impressão que isso daí mudou completamente. A partir daí, a história política do Estado passou a ser outra. O retorno ao ensino primário para a cidade de Manaus, ele se dá só a partir da década de 70, com a criação de novos grupos escolares. Exatamente. O senhor lembra desse período? O senhor ajudou em alguma escola? Teve alguma participação nessa reestruturação do ensino municipal, da municipalização do ensino? Não, eu diretamente não tive porque eu estava vinculado ao Cristos, mas participava dos debates, né? Eu me lembro dos seminários que foram feitos, eu me lembro que a Secretaria de Educação trouxe equipes de professores de São Paulo para treinamento dos professores locais, mesmo porque o corpo docente nessa época não tinha uma formação específica, a não ser quem fazia o magistério. Os outros professores eram pessoas de outras atividades, eram advogados, eram sacerdotes, funcionários do Banco do Brasil e tal, que ocupavam as salas de aula em matérias ligadas à sua atividade, porque não havia cursos para a formação de professores. Então, a Secretaria de Educação trouxe de São Paulo equipes de professores que vieram fazer um treinamento aqui. Eu me lembro que eu primeiro participei do seminário e participei desse treinamento. Em 1969, quando o Estado começou a criar o ginásio no interior, eu fiz parte das equipes que foram para o interior preparar professores para ocuparem as disciplinas, dar as disciplinas no ginásio. Movimento sindical no universo dos professores. Qual é o primeiro movimento que o senhor considera que realmente deu certo? A PPAM na década de 70, o que o senhor consegue enxergar de movimento organizado dos professores no Amazonas? Anterior ao golpe militar, nada. Não existia. Ele se consolida já no final dos anos 70, né? Com a criação exatamente desse movimento sindical que vai aglutinar professores da área pública com os professores do setor privado, né? E aí começa, na realidade, uma consciência sindical e uma atividade sindical mais específica, né? Isso ocorreu exatamente naquele mudança da distensão que o governo militar começa a permitir, né? Porque anteriormente era tratado a pau, né? Você sabe disso, né? Professor, e os indicadores do Amazonas de Manaus? Enem, EDEB, é cheio de novos indicadores, novas expressões, uma série de siglas. Alguns dizem que Manaus, o Amazonas tem avançado radicalmente, outros dizem que o Amazonas ainda está no final, no rabo da fila. Como é que é hoje a educação na nossa cidade? Até 1989, quando foi articulado o primeiro convênio com a Federal e a Secretaria de Educação, nós tínhamos no interior do estado 3% dos professores com formação superior, né, no ensino fundamental. Os professores do interior eram formados no curso de magistério e no Pró-Formação, que é uma formação acelerada produzida pelo Ministério da Educação. Então, eles não tinham nenhuma experiência, na realidade, nenhuma formação adequada. As condições de instalação, de material e o ambiente no interior são desfavoráveis, né? Não eram favoráveis a um bom resultado. Em 2000, em 99, foi firmado um convênio com a Secretaria de Educação, que começou a funcionar a partir de, acho que, 2000.
é o Plano de Formação Docente para professores do ensino público que não tinham formação adequada, né? A Universidade Federal deve ter formado em torno de uns 5 a 6 mil, talvez com a continuidade tenha chegado a 7 mil. Foram os primeiros professores do interior a receber uma formação adequada para o trabalho que eles já estavam desenvolvendo, porque eles estavam em sala de aula, dando matemática, dando física, dando história, dando português, sem ter tido uma preparação própria para isso. Foram os primeiros. Em 2001, foi assinado um convênio, foi criada a UEA, foi assinado um convênio da SEDUC com a UEA, para formar os professores de primeira a quarta série e do ensino infantil. Em 2 programas realizados nesse acordo, foram formados 16 mil professores. Isso de 2002 para cá. Em 2003, em 2002, sai o resultado do IDEB. E o Amazonas está em 24º em língua portuguesa e 25º em matemática. Os últimos dados elevam o Amazonas para a faixa intermediária, entre o 14º e o 19º. Obviamente, isso não aconteceu por acaso, né? Várias coisas foram feitas. Primeiro, a formação do professor. Segundo, a melhoria da infraestrutura de algumas escolas. Ainda há escolas que não têm a estrutura adequada, mas foi melhorada a estrutura da maioria, do grande número de escolas. E a utilização de materiais adequados para o ensino. Você pensa que uma criança que vai fazer uma prova do INEP, eu ouvi falar, por exemplo, de ameixa, morango. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Aqui em Manaus ainda poder ter uma ideia. Mas no interior ele não sabe o que é isso, sabe? As questões são feitas dentro de uma linguagem comum à criança do sul e do sudeste, mas completamente estranha para o nosso aluno. Então, tem o que fazer? Tem muito o que fazer. Mas a melhoria foi muito grande. O Conselho Estadual de Educação convida pessoas que são qualificadas pelo Ministério da Educação para reconhecimento de cursos. Então, a universidade está num processo de reconhecimento de seus cursos, que é natural. E os membros da comissão ficam espantados. Eles não tinham ideia de que vai encontrar aquele tipo de gente no interior, né? Já com outra mentalidade, já com uma formação adequada, já capaz de participar de debates, já capaz de participar de organizações do ponto de vista pedagógico, didático, correto. Então, há uma mudança. Insuficiente, não foi tudo, mas há uma mudança concreta. Que está em curso, né? Está em curso. Professor, para concluir a nossa participação, o nosso programa de hoje, não na condição de professor, mas como ser humano manauara, apaixonado com certeza pela cidade, até porque fez a opção de ficar por aqui. Qual é a mensagem que o senhor consegue imaginar no sentido de deixar para a juventude que passa hoje por um bombardeio, né, de situações novas, comprometimentos de toda ordem do ponto de vista ético e moral? O que o senhor diria que é interessante se dizer ainda para as pessoas? Ou que vale a pena dizer? Eu daria 2 recados, né? Seriam 2 sugestões, conselhos, sei lá, o que quer que queiram chamar. Primeiro, do ponto de vista do indivíduo, da situação do indivíduo na sociedade. Eu acho que nós temos que cada vez mais reforçar a ideia da cidadania. E a ideia da cidadania é uma ideia que ultrapassa a simples reivindicação por direitos pessoais. A cidadania é um compromisso de responsabilidade com a sociedade, com o todo. E esse compromisso nasce dentro de cada pessoa e a escola precisa reforçar isso. O estudante na preservação do seu patrimônio, que é a própria escola,
na preservação do seu pessoal, patrimônio pessoal, que são seus livros, seus cadernos, começa por aí. E isso chega até os ministérios, evidentemente. Esse sentimento, essa percepção, esse compromisso, chega a qualquer nível. Então, a cidadania, para mim, é a principal forma de aprender a viver no país, na sociedade em que nós estamos. Se nós conseguíssemos isso, Durango, nós vamos mudar muita coisa. Eu não me conformo com as pessoas serem indiferentes à destruição do patrimônio. Seja ele dilapidado por pessoas importantes ou não, não importa. É o nosso patrimônio que está se esvaindo, né? Então, eu acho que esse sentimento da cidadania. O segundo, como professor de português, é uma tristeza mesmo. É uma tristeza. Quando nós falamos em correção da linguagem, nós não estamos falando em gramática. Muita gente pensa, né? Essa gramática, a língua portuguesa é complicada. Não é isso. É o uso da linguagem como expressão do pensamento. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que primeiro aprender a pensar. Eu só escrevo se eu souber o que dizer, se eu tiver o que dizer. Então, escrever bem não é saber uma regra de gramática, é pensar bem. Então, se a gente conseguir essas duas coisas, a gente já estará mudando o universo em que nós vivemos. Muito obrigado. Encerramos agora o nosso 11º programa e até a próxima quarta-feira com mais um entrevistado com 70 anos de idade contando a sua história e falando um pouco da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima.